meus irmãos e minhas irmãs, neste momento, vamos pedir a presença do Espírito Santo sobre esta irmã. Que o Espírito Santo possa iluminar neste momento que ela vai anunciar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja sal e luz para todos, cada um de nós. Que esta palavra possa nos alimentar, possa nos libertar, possa nos curar e nos dar vida nova em espírito. Que nós possamos abrir a nossa mente para escutar e o nosso coração para que Ele possa fazer morada. E pedir também a presença da nossa mãezinha, que possa interceder por cada um de nós e por essa irmã, junto a Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha irmã, esta Assembleia te envia em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso belo momento de oração em conjunto, oração em família, oração em comunidade. E atendendo a esse chamado, direcionado a mim, através do Senhor Saulo e certamente através de todos vocês também, convido vocês a ouvir a palavra. Podem permanecer, podem ficar sentados. Não é o Evangelho, então nós podemos ouvir a palavra também assentados para ouvir com bastante atenção. Isso, em Coríntios. É a primeira carta aos Coríntios. Não sei se mais alguém tem a Bíblia que queira localizar a leitura. Já foi informado, mas eu posso repetir. É 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 a 11. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que estavam iludidos quando eram gentios e eram levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes faço saber que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, jamais irá dizer: Jesus é maldito. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para o bem comum. Pois, por meio do Espírito, a cada um é dada a palavra de sabedoria, e a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro ainda, no mesmo Espírito, é dada a fé, e a outro os dons de cura no mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia. A outro é dado o discernimento dos espíritos. A outro é dado o dom de falar em línguas. A outro o dom de interpretar as línguas. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo seus dons a cada um conforme Ele quer. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Queridos irmãos e irmãs, novamente agradeço a esse convite, a essa honra de estar aqui com vocês, não só não por mim, mas pelo convite que foi feito, esse compromisso que nós temos de falar da palavra de Deus e assim levo a minha palavra a partir do que nós acabamos de proclamar, de ouvir, a todos vocês, aqueles que também irão nos assistir depois. Quando foi feito esse convite para estar com vocês nesta noite, era o domingo de Pentecostes. Recentemente nós celebramos juntos, como igreja, como família, nós celebramos juntos Pentecostes. O convite havia sido feito também antes, mas o convite foi aceito no domingo de Pentecostes. E aí quando fui pensando a respeito de qual palavra escolher, qual palavra selecionar, escolher, discernir para trazer aqui para nós, uma das palavras que eu mais lembrei foi esse trecho da carta de Paulo. Acredito que é uma palavra que vocês já ouviram em outros momentos, já ouviram em outras missas. Quem participa da catequese já ouviu da catequese também. E essa palavra nos ajuda a perceber ainda mais o quanto que nós somos importantes, o quanto que cada um de nós tem dons, recebeu dons lá no seu batismo, lá no seu momento em que iniciou a sua trajetória cristã. Se hoje vocês estão aqui em uma sexta-feira à noite rezando aqui na casa dessa família, certamente vocês ouviram um convite, ouviram um chamado que vem através de cada um de nós, humanos, mas Deus nos usa para fazer esse convite, não é assim? Nós ouvimos também Deus de outras formas, mas a partir dos irmãos e irmãs, a palavra também vai chegando a cada um de nós. E essa palavra de hoje nos ressalta que o quanto que o Espírito Santo de Deus nos auxilia, nos ajuda constantemente e desenvolve cada um de nós dons, desenvolve carismas. Muitas vezes nós achamos que não sabemos nada, não é assim? Às vezes nós até ouvimos, às vezes as crianças ouvem isso dos adultos que convivem com elas, não é assim? Quem já ouviu assim, para de falar, amigo, tu não sabe de nada. Não é assim que às vezes nós adultos falamos, certo? E aí às vezes nós ouvimos e guardamos isso na nossa mente, no nosso coração. E aí às vezes se torna até difícil acreditar que o Espírito Santo, ele se desenvolve, ele se manifesta em cada um de nós de maneira muito bela. Certamente a cada um de vocês que estão aqui, foi dado a vocês dons, carismas. Certamente dos que estão aqui, muitos sabem cozinhar. Quando eu cheguei aqui, estavam se organizando aqui uma parte também. Certamente alguns de vocês aqui gostam de visitar as pessoas, de dar um conselho, de ensinar algo. Não necessariamente como um professor numa sala de aula, não só desse jeito, mas ensinar algo de alguma forma. Alguns sabem costurar. Quem sabe costurar? Quem sabe cozinhar? Tem alguém que sabe cantar? Tem aqueles que gostam de... tem gente que gosta de cantar. Tem aqueles que gostam de falar, de conversar, de falar o que pensa, o que sente. Não é assim? Tem aqueles que gostam, que sabem, que gostam de orientar as pessoas. Tem uma palavra acertada, uma palavra boa para direcionar alguém. E às vezes tem aqueles que não sabem muito bem como orientar alguém, não é assim? A cada um de nós é dado os dons, são dados os dons. Lá no nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo, Na Crisma, acredito que muitos de vocês, se não todos, já receberam o sacramento da confirmação, em que nós confirmamos a fé que nós recebemos lá no nosso batismo. E aí a cada um de nós, enquanto igreja, é nos dado os dons do Espírito Santo. Existem diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Lá no versículo 6. Cada um de nós é extremamente importante. Aqui, quando nós rezávamos agora, foi possível ouvir a voz de vocês. E não sei se vocês perceberam, mas não sobressaiu a voz de um ou de outro. Só em alguns momentos
momento em que nós, antes de responder, não é assim? Mas juntos, enquanto igreja, enquanto comunidade, nós falamos juntos, perceberam? Quem passava ali, eu estava sentada mais aqui, eu percebia um pouco quem passava lá na rua, certamente eles ouviam e olhavam às vezes para cá para dentro, ouvindo a nossa voz, ouvindo a nossa oração. Vocês aqui manifestam já os dons do Espírito Santo, os dons de orar. Certamente vocês já sentiram dificuldade de rezar algumas vezes. Quem já sentiu dificuldade de rezar alguma vez? A gente sente, ninguém nunca sentiu não. Todo mundo está sempre muito disposto a rezar, né? Ninguém nunca sentiu preguiça de rezar. Às vezes aquela preguicinha de vir para o terço na sexta-feira, aquela preguicinha de ir para a missa. Nós sentimos, faz parte do nosso lado humano. E aí são nesses momentos em que nós buscamos a força do Espírito Santo, certo? E nos momentos em que nós estamos um tanto desanimados, nós sabemos do nosso compromisso enquanto filhos e filhas, certo? Vocês, enquanto filhos e filhas, sabem o compromisso que tem com seus pais, não é assim? Com seus pais aqui na terra. Imagina o nosso pai lá no céu. Então, nós que recebemos os dons do Espírito Santo, olha como nós acabamos de ouvir, né? As diferentes atividades que realizamos, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Todos nós fazemos parte de uma mesma igreja. Quando eu falo igreja, não é só aqui uma comunidade, uma paróquia, mas a igreja católica. Se nós nos reunimos agora no Santo Terço, é porque nós fazemos parte de uma mesma igreja. E falamos juntos, uma voz em conjunto. Cada um na sua individualidade, nós percebemos que cada um tem um jeito aqui, não é assim? Imagine se todo mundo fosse uma cara do outro, igualzinho. Se vestisse todo mundo igual. Ia faltar a nossa individualidade, né? Cada um de nós tem o seu lado individual. Nós percebemos na voz, quando vocês estavam rezando, na maneira